Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Tia Linux Live 2022. Eu sou Gessé Carneiro e hoje eu quero abordar o tema de Open Source na educação. Nessa breve palestra, eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas e técnicas que podem potencializar, como eu estou falando aqui na descrição, potencializar esse processo de ensino e aprendizagem. Essas ferramentas, na maioria das vezes, são gratuitas. Não é uma regra, mas elas costumam ser sim gratuitas, leves e multiplataformas, ou seja, elas possibilitam que uma gama de usuários consigam ter acesso, seja de forma offline, da maneira tradicional, baixando e instalando na máquina, ou uma ferramenta de browser mesmo. Então, ela diversifica o uso e como você pode obter, Eu acredito que esse tipo de ferramenta é muito importante para a formação de crianças, jovens e, por que não, adultos, já que, por ter esse caráter abrangente, a gente não fica preso a assinaturas, licenças e barreiras que, na verdade, nem todo mundo tem condições de arcar. Então, eu tentei mesclar muitas ferramentas que são famosas, eu tenho certeza que vocês vão reconhecer grande parte. Outras são mais nichadas, mas eu acredito que, no fundo, todas vão agregar de alguma forma algum setor. Então, é aquela coisa, Eu vivo falando, a gente nunca para de aprender. E principalmente a gente que está imerso, nesse mundo da tecnologia, que é uma loucura, Todo ano tem tecnologia nova. Algumas a gente até brinca assim que são da moda, mas que elas são importantes. Então, se você deseja ser uma pessoa que está sempre em movimento e quer descobrir ferramentas novas também, eu acredito que essa breve palestra vai agregar bastante em qualquer vertente, Então, vamos passar, Aqui embaixo eu deixei o meu GitHub, caso vocês queiram acessar. Eu atualmente... Tem até uma breve descrição, Eu atualmente faço parte do time do Shell Hub, É uma ferramenta da OS Systems, é um software open source. A gente está plenamente envolvido com a comunidade e tudo mais. Aqui tem a breve descrição, para vocês. Eu atualmente estou cursando análise de sistemas pela Faculdade Mackenzie. Fiz alguns semestres pelo IFBA de licenciatura em computação. Foi onde eu tomei assim, mais gosto, por essa parte de educação também, descobri várias ferramentas e por isso eu resolvi fazer essa palestra com esse conteúdo, Eu sou um cara entusiasta de tecnologia, Eu já venho utilizando Linux e essas ferramentas semelhantes há vários anos e com isso eu decidi criar também um projeto Odisseia no Linux, Depois, se vocês quiserem conhecer, a gente tem página no Instagram com posts, e dicas e tudo mais. E, além disso, um podcast de mesmo nome, que eu acabo entrevistando pessoas de diversas áreas, De tecnologia, da segurança, e tudo mais. E acaba mesclando e gerando um conteúdo interessante, Mas, sem mais delongas, até me estendi um pouco na apresentação. Vamos começar com a primeira ferramenta. Eu fiz um sumáriozinho, mais ou menos esse backlog que eu quero seguir de ferramentas, Vocês podem ver que tem ali mesclado ferramenta tradicional de escritório, tem outras que são mais focadas em jogo. Então a gente vai seguir, eu vou apresentando em detalhes cada uma. Bom, a primeira é o OpenBoard. Como o nome já diz, é um quadro aberto, se a gente for de forma literal. Mas na real, ele é uma ferramenta com vários recursos que você, como professor, principalmente, pode explorar de uma didática diferente, já que com esse quadro interativo, que acho que ele vai até além de uma lousa eletrônica, você tem a possibilidade de mostrar informações da web integradas com as suas anotações. Eu vou dar um exemplo. Você está ensinando redes de computadores e, claro, é um conteúdo básico para quem está começando, claro, mas você pode fazer diversas anotações ali explicando sobre DNS, protocolo HTTP e abrir um browser e simplesmente, sei lá, digitar um IP específico para mostrar que, olha, o DNS é aquele sistema de resolução de nomes. E se você digitar o IP do servidor, ele vai direto para o site.
É um exemplo específico? Mas é para vocês verem que por ele ter esse browser integrado, a gente consegue integrar é bom, né? A gente consegue relacionar o que o aluno está vendo com a prática. E claro, ele não tem tantas diferenças assim de outras ferramentas que fazem a mesma função, só que tem essa diferença dele ser open source. Então a gente consegue estudar o código, ver o que está acontecendo ali. Então, até se você é um programador, tem esse caráter mais curioso, né? Você pode fazer um fork, você pode melhorar o software que você já utiliza. Então, acaba sendo um negócio mais integrado, né? Que consegue promover coisas. Ele é multiplataforma, então você consegue usar a versão web, que aí, de fato, vai funcionar em qualquer plataforma, ou instalar na sua máquina, seja Windows, Mac, Linux. Outra característica dele é que ele suporta diversas mesas digitalizadoras. Nessa imagem promocional, a gente tem um modelo da Wacom, não é patrocinada, mas é uma das mais famosas, né? Então ela é 100% compatível, mas também tem outros modelos, então facilita bastante, né, para você conseguir dar essas aulas. E nessa mesma imagem, vocês conseguem ver que a interface dele se assemelha bastante a um Paint ou Krita, né? Essas outras ferramentas de desenho, é bem simples mesmo. Qualquer pessoa com pouquíssimo tempo de contato com esse software vai conseguir obter o máximo dele, né? Então, eu até costumo falar muito, na hora de você aprender algo de fato, você não pode ficar restrito a apenas uma forma, ou seja, não é legal você só se restringir a videoaulas. É bom você escrever também. E esse escrever pode ser tanto no papel, forma tradicional, milenar, né? Ou em um quadro virtual como esse. Então, esses quadros interativos, né? Então, acaba que é mais uma opção que vale muito a pena experimentar se vocês não conheciam ou já conhecia, mas nunca usou muito. E eu falei, né, de professores, mas na real, se você é aluno, você precisa fazer algum trabalho específico, um mapa mental, ou simplesmente quer fazer anotações ali, rabisco, se você tem um tablet, vai te atender perfeitamente. Seguindo aqui, a gente tem o Moodle, o tão famoso Moodle que é usado em basicamente centenas de universidades e cursos técnicos, que nada mais é que um dos poderosos ambientes virtuais que a gente tem, né? Que dá vida a todo esse ecossistema de EADs, né? Que entrou muito em voga, principalmente e infelizmente, né? Pelo advento da pandemia. Então, o Moodle, por si só, é uma ferramenta open source que a gente consegue pegar uma base muito semelhante ao que o WordPress faz. A gente consegue pegar ele e alterar dinamicamente para as suas necessidades. E isso vai muito além da estética, sabe? De colocar logo da sua organização. Você pode colocar funcionalidades novas, que por padrão não tem. Mas eu vou destacar aqui que ele suporta uma gama de ferramentas que criam realmente um ecossistema completo de estudo. Você pode disponibilizar cursos lá dentro, inserir questionários, o calendário de atividades, né, que é bem completo. Você consegue criar chats em grupo ou privado. Você também consegue integrar uma ferramenta de comunicação. A mais famosa é a Big Blue Button, ou BBB. E nela é semelhante ao que o Zoom ou o Google Meet faz. E com isso, de fato, você vai ter uma plataforma de educação para chamar de sua. Claro que ele já vem com templates ou muita coisa pronta, né? Mas se não for o caso, você consegue dimensionar numa boa, perfeitamente. Bom, seguindo aqui, a gente tem o tão famoso LibreOffice, né? Que ele dispensa apresentações, mas como eu sei que podem ter de todos os públicos, eu vou tentar sintetizar. Basicamente, o LibreOffice ele se propõe só antes, né? Ele é mantido pela The Document Foundation. Ele se propõe a ser uma alternativa muito boa de outras suítes de escritório que a gente tem, né? Eu até acho interessante que muitas pessoas costumam relacionar texto com Word, planilha com Excel.
Sendo que, na verdade, se a gente for analisar friamente várias outras ferramentas, elas não diferem muito entre si. Claro que tem recursos exclusivos que podem ser úteis para algumas pessoas, mas para outras simplesmente elas querem fazer um trabalho de escola utilizando normas ABNT, sabe? Coisas básicas que não necessariamente você precisaria pagar uma licença ou mesmo de forma alternativa, sabe? Que não é legal. Então, eu aconselho, se você nunca utilizou o LibreOffice, seja porque alguém falou que ele não suporta algo específico, eu acredito que vale muito a pena, principalmente porque a cada nova versão, o suporte aos documentos do Microsoft Office está cada vez melhor. Então, se, sei lá, no seu trabalho ou na sua faculdade, alguém usa o Microsoft Office e você quer testar o LibreOffice, não vai ter esse problema. Outra vantagem que deixa ele bem acessível é que ele vem incluído na maioria das distros. Claro, se você não instalar uma versão do Linux que é mínima, a grande maioria, Ubuntu, Mint, até mesmo versões do Arch, né, do Manjaro, na real, vem com ele integrado. E é uma ferramenta que você pode usar em qualquer dispositivo. É multiplataforma. E essa nossa terceira ferramenta, eu acredito que vocês perceberam que o open source e multiplataforma caminham lado a lado, porque costumam ter essa popularidade maior, né? Não fica restrito a um sistema só, proprietário e tudo mais. Passando um pouco, a gente entra para um software que já é de um nicho bem diferente. Ele é o Minetest. Pela imagem, vocês já vão relacionar com outro jogo que começa com Mine também, né? O Minecraft. Só que a diferença desse é que é uma versão totalmente open source, o que possibilita, além de jogar ele da forma tradicional, como ele vem, simplesmente baixar, instalar no seu dispositivo e começar a usar, você também tem a possibilidade de criar sua própria versão. Eu acho que isso é genial e, independente se você tem ou não muita experiência com tecnologia, isso acaba sendo um motivador, porque se você gosta do jogo, inevitavelmente você vai querer fazer modificações e tudo mais. E é o que a grande comunidade que ele tem fez. Eles têm uma comunidade gigantesca de modders que tem conteúdos de diversos tipos. Fora isso, ele tem suporte a multiplayer local em LAN e online. E o melhor, novamente, é multiplataforma, então não impede o sistema operacional que você utiliza. Então, vale muito a pena. Eu vou recomendar, inclusive, para quem é pai e às vezes não quer pagar o valor da licença do Minecraft, né? Que ali gira em torno dos R$ 100. E tem essa alternativa que ela acaba sendo até um pouco mais leve, né? E para a parte de didática, o Minecraft e o Minetest, ele é muito usado para estimular a criatividade, já que como ele tem esse mundo de voxel, de quadrados que você tem diversos minérios, ferramentas, você consegue criar basicamente o que você quiser. Seja uma vila, um castelo. Então, assim, as suas habilidades artísticas são elevadas ao máximo. Então, vale muito a pena testar. Passando para o próximo, na verdade, não é uma ferramenta. Para quem não sabe, a gente tem diversas licenças, né, de conteúdo. Uma delas é a Creative Commons, que basicamente é um órgão que define se o seu documento, se o seu conteúdo, seja um slide, um PDF, uma imagem, um vídeo, ele vai ser de direitos livres. O que quer dizer isso? Qualquer pessoa, se ele vê um dado, um arquivo desses que eu citei, que estão enquadrados na licença Creative Commons, baseadas em algumas regras, você consegue utilizar para fins didáticos, pessoais e etc. E para trabalhos criativos é uma das melhores coisas que existem. Então, eu recomendo muito, principalmente você que é professor, se puder pesquisar um pouco mais, tem diversos portais e até mesmo no Google Imagens, se for o caso, ou no próprio Google, você pode usar aquela aba de ferramentas de pesquisas e filtrar por conteúdos em licença sem direitos autorais ou simplesmente Creative Commons. Tem muito material bom e que, além de te poupar tempo, você também ainda vai divulgar o trabalho de outras pessoas. Então, tá no cerne, né, da comunidade open source.
essa ideia de, bom, se eu vou utilizar algo de alguém, por que também eu não posso dar a minha contribuição? Seja divulgando, seja também fazendo um material e colocando na mesma licença, ou apoiando financeiramente. Então, tudo isso ajuda a formar essa comunidade gigantesca que a gente tem, né? Em volta de diversos softwares, que é aquela frase bem clichê, né? A união faz a força. Se a gente tem hoje grandes softwares que por trás tem uma instituição sem fins lucrativos, que às vezes, entre aspas, sobrevive com doações ou patrocínios e tudo mais, é porque a comunidade está engajada. Então, quando o ser humano se junta para fazer algo, coisas grandes acontecem. E é isso que a gente tem com diversos softwares e eu tô aqui para apoiar isso. Passando da licença, né? A gente tem o Corro Learning, que é basicamente um ambiente de aprendizado completo. Ele abrange desde 8 anos de idade até pessoas com 80 anos de idade, porque ele realmente consegue ter um engajamento gigantesco, uma abrangência, né? Eu coloquei essa imagem aqui, que tem assim, de um lado um código que pode assustar muita gente, e do outro lado tem alguns carrinhos numa pista. Isso nada mais é do que um código na linguagem Scala, é uma linguagem muito usada para fins educacionais, né, acadêmicos, e eles estão usando para fazer um joguinho. Vocês podem até relacionar isso com outra ferramenta que se chama Scratch, que também é um ambiente muito utilizado academicamente, principalmente para pessoas que estão iniciando na área, né, de lógica e tecnologia. Só que a grande diferença do Corro é que ele tem um hub. Esse hub, além disso que eu destaquei, a gente consegue utilizar ferramentas baseadas em MATLAB e GeoGebra, ou seja, você consegue fazer projeção de gráficos, trabalhar com funções, logaritmos. Além disso, você consegue utilizar o low code. Assim como eu tenho aqui códigos feitos em Scala, que aí eu não vou dizer exatamente se é baixo nível ou alto nível, mas você consegue, com pouquíssima experiência em programação, construir algo. Fora isso, eu acabei não colocando aqui, mas a gente tem suporte a aplicativos para trabalhar com química, com física, com simulação em 3D e tudo mais. Então, ele acaba diversificando, né, o foco. É como se fosse realmente uma central completa de aprendizado. E o melhor, é open source. Ela é uma plataforma que já existe há vários anos. Ela pode até estar meio datada em algumas coisas, mas ainda serve para vários propósitos. Então, se você também é daqueles que fica vasculhando por aí os repositórios da distro, as lojas de aplicativos ou até mesmo no GitHub, eu aconselho fortemente a você entrar no site oficial deles e buscar um pouco mais de detalhes, que pode ser abrangente, né? Afinal, essas ferramentas que eu trouxe aqui até agora, por mais que algumas pareçam óbvias ou super comuns, sempre vai ter alguém que não conhece. Então, é aquela coisa, para você pode ser óbvio, mas para outras pessoas não. Então, mesmo que você conheça educadores ou queira, sei lá, ensinar um amigo seu ou algo assim mais informal, tem essas ferramentas que estão ali prontinhas para usar e que vão ser compatíveis em qualquer sistema. Então, como a gente fala, né, popularmente, são uma mão na roda. Passando para a próxima, essa daqui já é para a parte de mídia, né, de edição, que é o OpenShot. O Open no nome já entrega que ele é open source, só que eu queria destacar o fator principal dele, que é a simplicidade. Muito além dos grandes editores que a gente tem hoje, proprietários, ou até mesmo caras como o DaVinci Resolve, que está muito em voga, o OpenShot ele é simples e direto ao ponto. Eu preciso de um editor leve, que também seja multiplataforma, para cortar vídeos, para inserir pequenos trechos de animações. Então, sabe, claro que ele não se limita somente a coisas básicas. Mas se você precisa apenas disso, ou então quer fazer efeitos um pouco mais elaborados, como o slow motion, animações simples de fogo, ou transições e tudo mais, ele te suporta tudo isso e o melhor, tudo de uma forma simples, com interface de usuário amigável.
Essa imagem que eu peguei, ela não é da versão mais atual. Ela mudou um pouco, evoluiu, mas ela continua simples. Então, eu acredito que o mesmo material que você encontre de estudo, documentações sobre ele, não vão ser um problema. E, bom, só um disclaimer final. Essa apresentação foi bem breve, porque eu quis ir direto ao ponto para você ir pulando ali e olhar as ferramentas que mais lhe interessam. Mas esse disclaimer é muito importante, que é, não importa a ferramenta se os métodos são os mesmos. Então, eu relaciono isso com o nosso modelo atual de educação, né? A gente tem esse modelo de o professor na frente ali como um centro do conhecimento, na frente do quadro e os alunos sentados. E aí a gente vê muito esquema assim de marketing, né? Vamos colocar uma lousa eletrônica para apresentar o mesmo conteúdo, só que de forma digital. Então, assim, de forma breve, eu acredito que esse não seja o caminho. E mesmo com essas ferramentas que eu trouxe, elas servem unicamente para potencializar. Não podem ser os únicos meios. De jeito nenhum. Então, acho que era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, se você chegou até aqui. Se puder compartilhar e também prestigiar as outras palestras dos colegas aqui do Tia Linux, todos aqui com coisas úteis para compartilhar. E no mais, eu me despeço de vocês. É um prazer e até a próxima.